Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E começamos mais um episódio aqui na nossa Rádio da Costureira, o podcast que fala direto ao coração das costuretes do Brasil. Aqui a pauta é nossa, o conteúdo é diferenciado, as necessidades reais da gente que faz o dia a dia das costuras. E no programa de hoje vamos tratar de um assunto que tira o sono de muita costureira, que é não ter tempo pra nada, aquela sensação de não dar conta de todas as tarefas, de ver o dia passar e sentir que não fez nada, sem falar na bagunça de misturar o tempo do trabalho com o tempo da família, com o tempo de viver. E para nos ajudar, nos dar uma luz nessa conversa, hoje nós temos uma especialista. Ela é mentora de empreendedorismo, coach, criadora do método As 3 Fases da Organização, palestrante, psicanalista em formação e com ferramentas práticas de gestão de tempo, vai nos ensinar a ter um dia a dia organizado, mais tempo para a família e como manter um negócio de sucesso. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Joana Ludwig. Olá, tudo bem, gente? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de participar desse episódio, desse podcast. Acho que vai ser incrível. Vamos lá. Eu tô muito feliz com a sua presença aqui com a gente, que aceitou o nosso convite, meio que no escuro. Eu preciso contar pra galera como foi que eu te conheci. Foi através de um curso, né, da Educar, mais ou menos com esse tema de gestão de tempo também. E eu me apaixonei pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo. Gente, acredita, eu catei a mulher no Instagram, ela me ouviu e aceitou nosso convite. Joana, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É um tema que eu acho que nunca tem fim, né? Tempo Tava até vendo hoje no Instagram uma frase que é: quem é rico de verdade tem tempo, isso sim, né? Verdade, não é dinheiro não, é tempo. Quanto mais a gente conseguir usar as 24 horas que a gente tem de uma forma assim, com mais sentido, né? Com mais alegria, melhor. Então, bora falar sobre isso. Vai ser um bate-papo muito gostoso, viu? Antes de tudo, apresente-se aí pra galera, conte um pouquinho da sua história, a sua trajetória de trabalho, como foi a sua formação, enfim, deixa a gente te conhecer melhor e conta aí pra gente. Bom, eu sou, na verdade, formada, minha primeira formação é em design de interiores. Então, eu trabalhei com decoração durante bastante tempo. Sempre gostei, né, de arte, de decoração e sempre fiz artesanato de vários tipos. E em 2010, quando a minha filha nasceu, a Luísa, hoje ela tá com 8 anos, né? Eu resolvi que eu ia deixar de trabalhar fora para trabalhar em casa para poder ficar com ela. Olha aí, é a realidade de muitas costureiras. Pois é. E aí a gente pensa assim, nossa, vai ser ótimo, porque eu vou poder fazer os meus horários, eu vou ter flexibilidade de tempo, né? Eu vou continuar trabalhando e vou continuar cuidando da casa. Vou continuar estudando, vou continuar isso e continuar aquilo, tá? Aí vocês já sabem, né, que aconteceu. Que eu não conseguia, na verdade, fazer nada de tempo e parecia que a minha vida tava um caos, né? Porque eu queria trabalhar, queria continuar trabalhando, né? Na verdade, eu abri uma loja online e eu criava as peças de decoração, eu trabalhava bastante com crochê e com costura também. Mas não sou costureira, assim, que nem a gente estava conversando, né? Eu faço umas coisas retas e olhe lá. Faz então, umas fronhas, umas almofadas. Isso, almofada, cortina retinha, né? Nada de muito, assim, complexo. Então eu criava as peças, os produtos e fazia os protótipos ali. E muitas coisas eu fazia, eu produzia e eu tinha também mais 3 ou 4 pessoas terceirizadas. Já tinha uma galera.
2 anos depois, a loja estava indo muito bem, a gente chegou a participar, eu sempre falo a gente, na verdade as almofadas, os produtos, né? Participaram da Casa da Mega Artesanal, a convite, né, da Flávia Ferrari, a gente saiu na capa da revista Minha Casa, então assim, tava tendo assim, tava aparecendo, né? Tava indo Sim. bem. Só que, como eu falei, eu não tinha tempo para nada. Quando eu tava trabalhando, eu me sentia culpada porque eu não conseguia ficar com a minha filha. Aí, quando eu tava com a minha filha, eu me sentia culpada porque eu tava trabalhando. E a minha casa é uma bagunça. Eu trabalho em casa desde sempre, né? Quer dizer, desde sempre não, desde essa época. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Não é possível, do negócio tá crescendo e eu tá nessa loucura. E aí eu fui fazer um seminário da ONU, né, que é o Empretec. Na verdade, conheço, muito bom, já ouvi falar. Isso, o Sebrae que oferece aqui no Brasil. É premiadíssimo, não é? Isso, são 6 dias de imersão dentro do comportamento empreendedor. E aí eu fui achando que eu ia aprender a administrar melhor meu negócio, mas na verdade o que eu aprendi foi que eu precisava olhar para mim, olhar para dentro e entender qual era a minha prioridade, porque se eu continuasse sem norte do jeito que eu estava, as coisas não iam rolar, né? Ia ter uma hora assim que o negócio ia começar a engripar, que eu ia começar a ficar doente e eu ia sentir, acho que o pior de tudo, né? É essa culpa de não conseguir dar atenção para tudo que a gente acha que a gente tem que dar atenção. Essa é a verdade. Aí eu comecei a fazer uma viagem, vamos dizer, né, para dentro de mim. Nossa, eu tô me vendo nessa sua viagem aí. Eu falei, meu Deus, sou eu que ela tá falando. Mas é a realidade de muitas pessoas, né? De muitas mulheres. E Sim. aí, o que acontece? Eu fiz alguns processos de autoconhecimento, até que em janeiro de 2014, 4 anos, né? Sim. Eu tinha de loja. Eu vendi a minha marca, ela existe até hoje, chama Banana Casa, tem no Elo 7 loja, bem bacana, assim, a pessoa que comprou, que é o Marcelo Dutra, ele até vai dar um curso de empreendedorismo na Educar também, por esses dias. E então, assim, eu vendi a minha marca e aí eu comecei a trabalhar com conteúdos para empreendedorismo. Porque eu percebi que muitos colegas, lojistas, artesãos vinham conversar comigo para pedir ideias, pedir dicas, pedir ajuda, né? E aí eu comecei a perceber que era uma coisa que eu gostava de fazer, em primeiro lugar. Eu realmente conseguia ajudar e eu gosto muito de falar, gosto de escrever. E eu falei, gente, eu acho que isso vai ser muito legal, assim, vai ser bem bacana. Tem a ver com as minhas habilidades, tem a ver com minha fase na jornada, né? Minha fase nesse processo todo de autoconhecimento. E aí vendi a marca e comecei a trabalhar com consultorias. Isso em 2014. Quando foi... E aí, pela minha própria experiência de vida, muitas pessoas que vinham fazer as consultorias comigo, eu percebia que o problema não era nem tanto na administração do negócio, era também na parte interna da pessoa, era em como ela olhava para ela mesma. Na mentalidade, né? Nossa, a gente fala tanto isso aqui também, porque é a nossa cabeça que tem que estar preparada para o sucesso, para vencer, para fazer, para se perdoar também em várias coisas, né? Exato. E outra, né? O que é o sucesso? Sim, é relativo para cada pessoa. Você tem que saber o que representa para você, né? É muito pessoal, A gente costuma criar um modelo, um ideal, assim, e a gente acha que a gente tem que atingir esse ideal para ter o sucesso. E, na verdade, não se trata disso. Se trata de você olhar para dentro e saber quais são os potenciais que já existem dentro de você
e que você só precisa expressar, ter a coragem de expressar, de manifestar aquilo, de desenvolver aquilo, né? Então, o sucesso já é isso. O sucesso é você colocar em prática, é você expressar. Isso é sucesso, né? É o percurso, não é só o final, né? Isso. Não é só você chegar lá, é o como você chega lá no seu caminho, a sua trajetória, o tempo até lá, né? Eu acho. Aqui eu dando espetáculo. Eu acho. Não, com certeza, E aí, em janeiro de 2015, eu me formei, eu fui me especializar, né? Me formei no coaching, Professional e Self-Coaching. Então, é relacionado com a parte profissional e com a parte pessoal. E aí, eu continuei, né, fazendo os atendimentos, só que mais focado na parte pessoal, na parte de autoconhecimento. E qual é a maior dificuldade das pessoas? Olha eu fazendo pergunta. Qual é a maior dificuldade dessas pessoas que você fala assim, não, essa é campeã, todo mundo cai nesse buraco aqui, todo mundo tropeça? Olha, então, falando hoje, tá? É um sentimento... Nossa, eu posso te falar que assim, é um sentimento de culpa. Culpa é o pior, Joana. Meu Deus. Que todo mundo tem. É o sentimento de culpa. Porque o que acontece? A gente cresce e até os 7 anos de idade, a gente é que nem uma esponjinha. Toda criança é como uma esponjinha. A gente vai absorvendo tudo que os mais velhos, os adultos, vão ensinando pra gente. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Sim. Só que a gente absorve o que eles estão falando e também o que eles estão fazendo. Que às vezes a gente fala uma coisa e faz outra, né? Sim, E aí, até os 7 anos, a gente está desenvolvendo a nossa estrutura psíquica. O nosso desenvolvimento como ser humano, desenvolvimento psicológico, ele acontece a vida toda. Mas a estrutura psíquica, de eu ter mais consciência das coisas, conseguir olhar por vários ângulos alguma coisa, ela vai terminar de acontecer até os 7 anos. Então, às vezes, o meu pai chega cansado do trabalho, irritado com o chefe dele, e aí eu tô fazendo uma lição, por exemplo, de casa. Aí ele fala assim, eu peço ajuda pra ele fala, você é uma burra, você nunca vai entender nada. Onde já se viu, já te expliquei isso daí, você não tá entendendo, você é burra. Ele não tava falando isso pra mim, certo? Porque ele tava estressado, né? Só que eu entendi que era pra mim. E é o meu pai que tá falando. Então, se o meu pai tá falando que eu sou burra, é porque eu devo ser burra mesmo. Eu nunca vou aprender nada. A pessoa acredita. Isso que fica na criança. Então, o que acontece? A gente vai crescendo e o que tu lembra de quando tu tinha 4 anos de idade? Vai ficando no inconsciente, mas não vai embora, fica dentro da gente. E esse tipo de informação que a gente leva acaba criando o nosso dia a dia. Porque a nossa realidade é criada a partir das nossas escolhas. E a gente escolhe a partir daquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito que eu nunca vou aprender nada, que eu nunca vou ser ninguém, que eu sou uma burra, ou que eu sou muito emotiva, que eu sou inconstante, que eu não termino nada, que eu não faço nada direito, qualquer uma dessas crenças, se eu acredito em qualquer uma delas, eu vou fazer escolhas que façam com que ou eu desista, ou eu não tenha o sucesso que eu imagino que eu deveria ter, né? Que o que é? Se meu pai tá me falando que é ruim ser burra, então tem que ser inteligente. Então esse é o modelo ideal, eu tenho que ser inteligente. Mas eu sou burra, mas eu tenho que ser inteligente, mas eu sou burra. E aí fica esse sentimento de culpa, eu nunca vou conseguir chegar no ideal. Meu Deus, Joana! Que olhada no espelho que você obriga a gente a fazer! E aí que tá, esse sentimento de culpa, de eu tenho alguma coisa muito ruim, e eu nunca vou conseguir chegar no modelo ideal daquelas pessoas que são importantes pra mim, meu pai, minha mãe, e aí isso vai se refletindo no marido, na esposa. Não, eu quero dar na cara desse pai agora. Meu Deus do céu. Ai, criar filho não é fácil não. Meu Deus. Então, mas aí que tá. Num primeiro momento, não é legal mesmo.
você olhar no espelho e você perceber que você sente isso dentro de você, né? Mas o primeiro passo para você conseguir se libertar disso é você tomar consciência. Sim, é verdade. Tem que encarar. O que é que tá te travando? E aí, quando você entende, quando você chega ali no nozinho, no fio da meada, aí você consegue transformar isso. Aí, tendo ações e olhando de outras formas, entendendo, como eu falei, aquele pai não estava falando isso para você, ele estava falando isso porque ele estava irritado com a vida dele, ele mesmo estava tentando seguir, chegar num modelo que ele não ia conseguir. Então, você começa a desfazer esse nó todo dentro de você. E esse processo faz com que você consiga ser mais verdadeira com você, ser mais espontânea na vida. E a espontaneidade é o que traz a liberdade, a alegria, a leveza. Entende? Entendo. Se eu puder te falar assim, qual é o maior problema que todo mundo tem? É o sentimento de culpa por arrastar essa bagagem toda de anos e enfim. Acreditar em alguma coisa que falaram pra você lá atrás, né? E você achar que isso é um defeito. Isso é o pior, você achar que você tem um defeito. E quando a gente começa esse trabalho, você muitas vezes percebe que aquilo que você achava que era um baita defeito em você, não tem nada de defeito. Às vezes é a sua melhor qualidade, sabe? Sim. Então, assim, não tem pílula mágica, não é um processo assim rápido da noite pro dia que você vai comprar alguma coisa, tipo um analgésico e vai passar, sabe? É o nosso caminho, o nosso desenvolvimento é esse. E quando você se conhece a esse ponto, você consegue olhar para o outro também de uma forma diferente, né? Entendendo todos esses bloqueios que o outro também vai ter, entendendo esses sentimentos de culpa que o outro também vai ter. As coisas começam a ficar mais fáceis. E acho que a pessoa enxerga a vida com mais adulteza. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, sem perceber, são meninas nos sentimentos, né? As emoções daquela pessoa que são tão quase infantis e a pessoa não faz a leitura do mundo como deveria. E é necessário ter um nível de autoconhecimento para encarar o mundo com maturidade e conseguir enxergar no outro características que às vezes a gente encontra na gente também. A pessoa que é consciente de si passa a ser mais consciente do outro. Aí consegue manobrar a vida melhor, eu acredito, né? Sim, com certeza. E outra coisa também, né? Você percebe que o poder de fazer qualquer coisa na sua vida, principalmente para se sentir melhor, tá dentro de você, não tá no outro. Então você deixa de cobrar do outro. Sim. Você deixa de cobrar do outro e deixa de ver um problema no outro. O outro não me valoriza. O outro não me apoia. O outro não tem nada. O outro é uma projeção sua. O outro não tem poder nenhum sobre você. Então, muitas vezes é mais fácil a gente ficar reclamando do outro do que perceber que o poder tá nas nossas mãos, não tá na mão do outro, né? Até porque quando a pessoa encara que o poder é dela, ela encara também que a responsabilidade de tudo que ela tá vivendo de negativo é consequência do que ela mesma fez. E é isso também que o pessoal não quer enxergar. Que se ela não tá feliz, foi ela que se colocou naquela situação. Claro, cabe a ela também contornar. Mas esse sentimento de fui eu que me coloquei aqui, muitas vezes bloqueia a pessoa. É mais fácil colocar a culpa no outro, né? Sim, muito mais fácil, imagina, muito mais fácil. Que simples, vou culpar você. Nossa, é tão mais fácil. Culpar Deus, culpar a vida, culpar a morte, culpar o que o outro fez ou deixou de fazer. Enquanto estiver existindo o outro, Deus e o diabo, ninguém tem culpa de nada. É todo mundo inocente. Perfeito, é isso mesmo. Meus pais, os dois faleceram em 2014. Meu pai faleceu em maio de 2014 e a minha mãe faleceu em dezembro de 2014. No mesmo ano, Joana? No mesmo ano. O primeiro velório que eu fui foi o do meu pai. Na vida? Então,
durante um tempo, eu digo isso porque realmente, durante um tempo, eu comecei a questionar tudo na minha vida. E foi a melhor coisa que aconteceu. Porque a partir disso, se você se coloca numa posição de autorresponsabilidade, de querer estar receptiva e aberta para perceber as coisas e não ficar fechada, só culpando, só falando assim, ai meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Você acaba entrando numa depressão, você acaba ficando doente, você acaba se fechando, né? Então, assim, independente do que tiver acontecido, por pior que seja, pode ser uma morte, pode ser um trauma, né? Porque a gente tá falando assim, autorresponsabilidade. Mas isso, eu não fiz isso. Realmente foi uma coisa que aconteceu que estava fora do meu controle, né? Mas a gente só tem o controle sobre a nossa reação em relação àquilo que acontece e que a gente não tem controle. As situações que acontecem, como é que eu vou reagir a isso? Como é que eu vou sentir isso? Como é que eu vou olhar para isso? É só isso que eu tenho controle. Eu não tenho meu pai, eu não tenho a minha mãe, eu não tenho meu marido, eu não tenho a minha filha, eu não tenho a minha casa, eu não tenho nada disso. É isso que a gente precisa perceber. A gente não tem nada disso. A gente só tem o controle do que a gente pode fazer agora, de como que a gente está se sentindo agora. E esse é mais um sentimento que as pessoas não querem encarar, porque dá uma orfandade na pessoa, um sentimento de eu não tenho nada, nada é meu, e eu não sou dono de nada, eu não estou segura, eu vou cair a qualquer momento, vou perecer. Mas no momento que a pessoa entende isso como realidade, porque de fato a gente não domina nada, a gente tem a impressão de que controla as coisas, mas a gente não consegue. Entretanto, a única coisa que a gente pode fazer de fato e que está nas nossas mãos é controlar a reação. Aí isso a gente não quer, porque quem manda na nossa reação é porque a gente estava nervoso naquele dia, quem manda na nossa reação é tudo menos a gente, mas na verdade é a única coisa que a gente consegue fazer. E a gente não quer. Ai, meu Deus. Por que a gente é assim? Então, ótima pergunta. Porque como que a gente aprende a lidar com as nossas emoções e sentimentos? A gente não aprende. O que a gente aprende na nossa cultura hoje? Que a gente tem que ser inteligente, que a gente tem que ser racional, que a gente tem que tirar as melhores notas, que a gente tem que ter diploma, que a gente tem que saber todas as técnicas, mas o lado emocional, o nosso pilar emocional, a gente não sabe lidar, a gente tem que reprimir. Não, isso daí você não tem que chorar por causa disso. Você ainda está se preocupando com isso? Não seja criança. Mas a gente não aprende a amadurecer, como você falou, essa palavra adulteza eu achei o máximo. A gente não aprende a virar adulto. Para virar adulto a gente tem que saber lidar com as nossas emoções infantis. E a gente só reprime, né? E na hora que a gente reprime, isso vai ter que sair de alguma forma, sai no momento de reação, né? Quando eu não consigo ter o tempo suficiente para respirar, pensar, entrar num equilíbrio e aí sim reagir. É uma emoção que vem. Aí dava pra gente ficar aqui até amanhã explicando essa parte biológica do cérebro, por que a gente faz isso, né? Às vezes reage de formas que a gente não gostaria. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso que a gente falou, né, até agora, que a ideia é falar de tempo, mas por que estamos falando de tudo isso? Porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa olhar para dentro com coragem, com carinho, sem tanta cobrança, para que a gente possa perceber quais são as nossas prioridades na vida. Prioridade, a palavra prioridade, a raiz etimológica dela, né, lá ela surgiu, o significado dela é primeira coisa. Então, qual é a coisa mais importante agora para você? E aí tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu sempre falo quando eu estou falando de organização de tempo. Ele fala o seguinte: quando você diz que você não teve tempo para fazer alguma coisa, na verdade o que você estava dizendo é que aquilo não era sua prioridade.
Não era tão importante. Não era tão importante. Aí você pensa assim, caramba, eu tô falando que eu não tive tempo pra ficar com a minha filha? Foi isso que eu deixei de lado, né? Sabe? Então, minha filha não é o mais importante, né? Então, Nossa, que soco na cara. Então, o mais importante. Mas aí a gente tem que saber que a gente não é obrigada a fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Entende? Aí faz o que primeiro? Porque até onde eu entendi, prioridade é uma palavra do singular. Você não pode falar prioridades. Aí como é que a gente escolhe só uma? Já que todas são muito importantes. Pois é. Aí a gente tem que entender o seguinte, olha só. Eu tenho um dia de 24 horas, né? Sim. É muito legal a gente parar de olhar para um dia e olhar... Isso é uma dica, tá? Prática. Mande dica. Olhar para uma semana. Ao invés de olhar para o dia seguinte, você vai olhar para a sua semana. Então você vai blocar suas atividades, você vai dividir suas atividades, não mais no dia seguinte. Então, é o que eu faço. Ao invés de 24 horas, você passa a ter acho que 165 horas, 167 horas, uma coisa assim. Entende? Então, assim, hoje eu vou... A prioridade do meu lado profissional hoje é criar novos modelos. Mas aí, toda quarta-feira, a minha prioridade vai ser o meu filho, a minha filha, ou a minha família, o meu pai, o meu marido, sei lá. Então, a minha prioridade vai ser passar um tempo de qualidade com essa pessoa. Aí, na quinta-feira, a prioridade é entregar as peças que eu fiz. Eu vou até o correio, ou eu vou receber os clientes na minha casa. Então, você consegue ter mais clareza sobre todas as atividades que você tem. E você não fica que nem uma louca querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Entende? Entendi, mas é o que a gente emburaca aí pensando. Tem que fazer tudo. Aí acaba que o tempo do trabalho vai invadindo cada vez mais o tempo da vida social. Tem vezes que eu me pergunto no final do dia se eu tomei banho. Eu já tomei banho hoje? Não. E quando você deita, e aí você pensa assim, gente, não é possível, parece que eu não fiz nada, mas eu fiquei trabalhando o dia inteiro, fiz um monte de tarefa, fiz um monte de coisa, não parei um minuto. Mas parece que eu não fiz nada, porque amanhã tem mais milhares de coisas para fazer, porque eu não consegui finalizar nada. Sim, é verdade. Isso também, deixar tudo pela metade. Sabe aquela coisa, você anda pela casa, aí você tá indo da cozinha pro quarto. Quando você tá no quarto, você já esqueceu o que você ia fazer lá. Porque no meio do caminho você vai fazendo coisas. Né? Você vai parando, você vai pegando a roupa, você vai arrumando aqui, você vai pegando ali, não sei o quê. Quando você chegou no quarto, você já nem lembra mais o que você ia fazer. Ai, que desgraça. Então, assim, qual é a prioridade? O que eu vou fazer hoje? Dormir. Hoje eu vou só dormir. Minha prioridade. Amei isso. Isso é uma coisa importantíssima. Olha só. Deixa eu só falar sobre isso. Diga. A gente acha que esse negócio de lua e de não sei o que, de sagrado feminino, é tudo misticismo. E não tem nada a ver com misticismo. Olha só. A gente tem uma glândula dentro da nossa cabeça chamada pineal. E ela serve para a gente captar as interferências dos corpos celestes, tá? Todos os animais têm essa glândula. O que significa isso? Essa glândula, ela ajuda no nosso ritmo biológico. Então, a gente tem que ter algumas horas de sono e a gente tem que estar algumas horas em vigília, acordado. Sim. A gente tem o nosso ciclo menstrual. Então, tem um determinado momento da nossa vida, né, das mulheres, no caso, em que ela vai ter a primeira menstruação. Então, como é que o corpo sabe quando que tem que ter a primeira menstruação? É essa glândula pineal que ajuda. E aí a gente tem os 9 meses de gestação. Então, como é que o corpo sabe que tem que ser 9 meses de gestação? Essa glândula pineal ajuda. Então, ela é o calendário da vida da mulher, né? É o calendário da pessoa. Exato. E aí, pensa, você sabe que a palavra calendário não tem nada a ver com tempo, né? Calendário foi uma palavra que foi inventada
se eu não me engano, na Roma. Algumas pessoas, alguns estudos falam que foi em Roma antiga, que eles queriam marcar sempre um dia específico para que as pessoas pudessem pagar os impostos. Então, calendário tem a ver com pagamento de conta e não com tempo. Não é uma loucura? É mais uma marcação do que a ver com o domínio, né, do seu tempo. Exato. Então, quando a gente para e pensa nisso, nessa coisa dos ciclos biológicos, a gente começa a pensar, então a gente tem a Lua, né? A Lua, ela, comprovada cientificamente, ela tem uma influência muito grande em tudo que é água, né, no nosso planeta. Sim, nas as marés, essas coisas. Na plantação, ela tem essa influência. E nós somos natureza. Nosso corpo é formado 70% de água. Como é que ela não vai ter influência na gente? Então, a gente tem que perceber também que a gente cresce numa sociedade que fala que a gente tem que produzir. A gente não pode parar um minuto de produzir, de fazer coisas. Só que esses ciclos, eles mostram pra gente que tem um ciclo onde eu vou estar, sim, super produtiva, querendo conversar com todo mundo, falar, fazer faxina, e eu tô que tô. Mas tem um momento em que a minha vontade é ficar quietinha, só ali, ó, sentada no sofá com uma cobertinha, ou deitada, ou mais quietinha dentro de casa. Não tenho essa vontade de sair explorando o mundo. Tenho vontade de ficar dentro de mim, sabe? Uma pausa. Uma pausa. E a gente tem que seguir isso. É um ótimo primeiro treino, assim, para você começar a perceber melhor o seu tempo. O que o meu corpo tá pedindo hoje para mim? Ele tá pedindo para eu trabalhar que nem uma louca? Ou ele tá pedindo para eu, sabe, só ir fazer uma caminhada mais leve? Se respeitar, né? Tem a ver com isso. Se respeitar, é a autorresponsabilidade. Aí eu começo a ficar estressada, estafada, doente, e eu reclamo e culpo as pessoas. Ah, não, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Ah, não, porque o meu marido tá falando que você tá sentada no sofá, você é folgada. Ah, não, nossa, minha mãe olha, fala uma coisa que eu vejo muito nos grupos das costureiras no Facebook, que tem uma galera ali que desabafa, né? E eu fico sempre de olho nas fofocas. Mentira! Que é isso, fofoca? Eu não gosto disso. Mas aí, elas contam muito de coisas que os maridos falam. Ah, você não consegue. Ah, você tá parada aí. Nossa, mas assim, é muito, Joana. Eu penso, meu Deus, essas mulheres casaram com quem? Pelo amor de Deus, se separa desse homem. E elas contam muito que eles interferem e falam... Ah, você tá cobrando pouco, você tá cobrando muito. Até no que elas cobram de uma costura que fazem. Você tá parada, tá vendo televisão. Por que você assiste essa novela? Você não devia costurar com a televisão ligada pra você se concentrar. E o cara trabalha em outra coisa. Mas cobra o almoço pronto e ainda manda ver no trabalho da mulher. Gente, como é que pode? Enfim, era só um parêntese pra contar fofoca, mas pode continuar. Não, mas eu acho ótimo você falar isso, porque o que acontece? Lembra que eu falei da projeção? De alguma forma, esse marido tá mostrando pra ela o que existe dentro dela, as crenças que existem dentro dela. E a bichinha oprimida. Oh, que tristeza. Então, porque se não fosse uma crença dela, ela já teria feito isso, ela já teria se separado. Por que a pessoa continua? Que ela acredita. Porque é uma crença dela, ela acha que ela não pode parar, ela acha que ela é inferior, ou ela tem essa insegurança no valor, no próprio valor, né? Porque veja, o valor tangível, que é o dinheiro, ele espelha também o nosso valor intangível, que é o quanto eu acho que aquilo que eu faço vale num sentido imaterial. Entendi. Então, tudo que a gente ouve de fora, a gente tem que passar pela nossa peneirinha, falar, pera, tudo bem, isso não é legal a pessoa fazer isso, falar desse jeito, cobrar desse jeito, mas em que parte de mim
em que camada dentro de mim eu concordo com o que ele está falando, né? E aí eu tenho que ter uma pessoa fora de mim para mostrar isso para mim. Então, esse negócio de você se respeitar, de ter autorresponsabilidade, essa questão do posicionamento, né? Pera, ele tá falando, mas até onde eu tô dando realmente prioridade para o que ele tá falando? Até onde eu tô concordando com o que ele tá falando e até onde isso existe dentro de mim? Então, por que eu não posso descansar? Por que eu tenho que estar com tudo sempre feito, arrumado? Por que eu tô me cobrando desse jeito? E a gente entra num outro ponto, né? Por que eu tô me cobrando tanto? Cobrando tantos resultados rápidos. E a pessoa não para de perguntar por quê, aí acha uma resposta, pergunta por quê de novo, aí acha a resposta, pergunta por quê, e vai cavando cada vez mais dentro de si, né, pra se encontrar, porque às vezes a pessoa tá escondidinha lá debaixo de todas as camadas, e ela tem que ir puxando pra poder se achar, né. E aí eu tenho que ser uma ótima mãe, eu tenho que ser uma ótima esposa, eu tenho que ser uma ótima amiga, eu tenho que ser uma ótima costureira, eu tenho que ser uma ótima empreendedora, eu tenho que ganhar dinheiro. Gente, é muito tenho. E você, de verdade, você, essência, a alma que existe aí dentro, tá, coitada, soterrada. Você nunca vai, você não está ouvindo o que ela tá pedindo pra você. Você está ouvindo só o que tá lá fora, falando pra você o que você tem que ser, aonde você tem que chegar. Então, sim, se dar mais tempo. Sim, tirar um dia para não fazer absolutamente nada, para não colocar nada na agenda. Ai, Joana, mas eu preciso ganhar dinheiro. Ai, Fernanda, mas como é que eu vou, né, conseguir ter sucesso no meu trabalho, nas minhas costuras? Cara, quem trabalha com coisas artesanais, com criatividade, precisa ver coisas diferentes, precisa fazer coisas diferentes. Porque é exatamente o material que entra na gente, né, de informação, que a gente vai combinando e vai criando coisas novas. Na verdade, ou seja, aquele tempo que a gente passa com a cara no Pinterest, aquilo é uma coisa boa. Ninguém precisa ficar culpado mais. Não é verdade? Com certeza. E outra... Às vezes você pensa assim, então eu só vou ficar vendo coisas de costura, né? Ou de tecidos, ou de cores, ou de moda, né? Mas espera, você também pode, de repente, entrar num Pinterest de cerâmica. Aí você fala, nossa, mas não tem nada a ver. Tá, mas é uma coisa diferente, que pode trazer novas ideias para você. Sim. Né? Você pode, de repente, ir passear no parque. E aí você vai ver uma série de flores. E aí nessas flores você vê combinações de cores. Né? Entende? Então não precisa ser só especificamente sobre trabalho. A gente acha que a vida é trabalhar. Não é. Nesse curso meu da Educar, até queria passar meu Instagram. Meu Instagram é Joana Ludwig. Ludwig, esse V aí é com W, né? Joana Ludwig. Lá nos destaques tem o curso na Educar, o link para o curso na Educar, no link na bio e tal. Nesse curso da Educar, eu falo exatamente sobre isso. Que a gente tem áreas importantes na nossa vida que, se a gente deixar de olhar para uma dessas áreas, a gente fica capenga, as coisas começam a travancar. Então eu tenho a área profissional, importantíssima, mas eu tenho a minha área pessoal também. Dentro da minha área pessoal, eu tenho a área de saúde, eu tenho a parte a parte emocional, né? Eu tenho a minha área também de qualidade de vida. Dentro da qualidade de vida, eu preciso ter um momento para diversão, onde eu não tenha que dar nenhum resultado, onde eu possa me expressar ali livremente. Eu tenho a minha área de espiritualidade, que está dentro da qualidade de vida, né? A minha capacidade de me abrir para sentir que eu faço parte de algo maior, independente da religião, tá? Mas perceber que existem coisas ali
imateriais, né? Coisas que eu não vejo e que fazem parte dessa energia, essa vibração. Então, a gente não tem só o trabalho. Uma coisa importantíssima quando a gente está organizando o nosso tempo é o seguinte: quais são as atividades que realmente tem que estar no meu dia a dia e quais são aquelas atividades, aquelas tarefas, aquelas obrigações que eu peguei lá atrás, que eu assumi lá atrás, mas não fazem o menor sentido mais na minha vida nesse momento. Aí tem que fazer um choque de gestão, olhar para a agenda, né, e falar: isso aqui não tem a ver mais com o meu dia a dia na costura. Faz mais sentido, não me deixa mais feliz, só fica me prendendo, só fica me deixando triste. Então, eu não posso deixar de fazer isso agora. Ó, vou dar um exemplo. Eu tenho um filho pequeno e ele ainda não vai para a escola. Então, eu não consigo ficar 8 horas do meu dia só trabalhando. Então, eu tenho que ficar, por exemplo, eu vou trabalhar só de manhã e de tarde eu vou ficar com ele. Então, Sim. Poxa, eu não queria mais isso. Eu queria ficar 8 horas do meu dia só trabalhando. Um exemplo. A realidade de muitas mulheres. Isso. Agora você não consegue fazer isso. Mas a partir de quando você vai conseguir? A partir do momento, a partir de quando ele tiver 4 anos, aí eu já consigo levar ele para uma escolinha, deixar meio período, e aí eu consigo trabalhar o dia inteiro. Então pronto. E a gente fica assim, sempre dependendo da idade, né, da criança. E a idade que vai crescer, aí depois agora tá mais crescidinho, mas as costureiras fazem muito isso. Não vou esperar fazer 4, que eu vou botar ele na escola. Aí coloca na escola, dá uma aliviada no tempo. Aí daqui a pouco, mas agora eu tenho que buscar na escola, a escola é longe, aí isso me quebra. Aí você fica esperando a criança crescer para ir para uma escola perto da sua casa. E fica sempre essa sensação de ir empurrando de acordo com a idade do filho. Já passou por isso, um negócio desse? Sim, e isso que eu tô falando, são escolhas. Até onde você vai ficar se torturando porque você quer uma coisa e você não pode ter aquela coisa naquela hora que você quer, sabe assim? Sim. Então, é uma escolha. A partir do momento... Dá uma relaxada na vida, né? E enquanto o tempo também chega lá, porque algumas coisas demandam realmente esperar o timing, vamos assim dizer, vai estudando, aprende coisas. Também não precisa ficar se afundando tanto. Mas eu acho que a pessoa sente, né, de qualquer jeito, Joana. Minha vida parou. Quantas vezes a mulher, a mãe, a costureira, a pessoa que trabalha em casa ou que quer ver a vida acontecer, fala isso. Eu tenho o sentimento de que a minha vida parou. Já ouviu essa? Né? Sim, então, e tudo é fase. Esse momento da vida parada também vai passar. É verdade. Também vai passar. Então, quanto mais você conseguir aproveitar o que existe hoje na sua vida, quais são as oportunidades que você tem a partir desse momento que você está com a vida parada? E outra, a vida nunca para, né? A gente acha que para porque ela sai daquela rota que a gente tinha achado que ela deveria seguir, que a gente está querendo controlar, né? E ela sai da rota e a gente fica culpando a vida. Minha vida parou por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa do filho, ou porque eu fui mandada embora, ou porque eu me separei, ou qualquer coisa assim. Né? Mais uma sensação. Mas no final das contas, a vida é vivida um dia atrás do outro como se fosse o único. Mas é tão difícil pensar assim, que é um dia de cada vez. Não é? É assim, você tá aonde você deveria estar. E esse é o único momento verdadeiro. Se você fica pensando no futuro, eu queria estar nesse lugar, eu queria estar fazendo tal coisa. Quando eu conseguir isso daqui, aí sim vai ser legal. Verdade. Você tá pegando o seu momento presente e tá levando para outro lugar. Então você não tá construindo nada, você não tá realizando nada, você só está imaginando, conjecturando, fantasiando e a vida passando. Então, o que eu faço? O que eu tenho hoje aqui? Por que a vida me colocou nesse momento, nesse lugar, com essas pessoas? O que eu posso aprender? O que eu tenho que aprender aqui? Né? Isso é ter autorresponsabilidade. Isso é perceber que você já está onde você deveria estar.
Então, se tem alguma coisa que está te incomodando, resolve dentro de você, que naturalmente fora de você as coisas vão começar a se abrir. Isso é algo que eu pude comprovar pela minha própria vida, pela vida das minhas clientes, né, quando eu fazia os atendimentos, que quando você muda dentro de você, o mundo fora de você naturalmente começa a mudar também. Deve dar até um alívio, né, na pessoa. Ai, tá tudo bem. O tempo tá caminhando do jeito que tem que ser. É aquela coisa, se tem um exercício muito bom do coaching, que é o seguinte, é assim, ó. Precisamos de exercícios práticos. Vai. A gente pode fazer agora. Vamos dizer que eu vou chutar aqui um horário, porque eu não sei a hora que as pessoas vão ouvir isso, tá? Mas vamos lá. É uma segunda-feira, 10 horas da manhã, tá? Então, agora, segunda-feira, 10 horas da manhã. Vamos supor, você vai imaginar agora aí que vai aparecer para você um anjo. Você pode pensar num outro ser aí que faça mais sentido para você. Deus, Jesus, seu guia, seu mestre espiritual. Vai aparecer para você e vai falar assim: minha flor, você foi muito bem. Você já fez tudo o que você precisava fazer. E eu vim aqui só para te avisar que eu vou voltar daqui 1 hora para levar você comigo. Então, daqui 1 hora, você vai morrer para esse mundo. O seu físico vai morrer. O que você faria nessa sua última hora de vida? Não faço ideia. Acho que, peraí, deixa eu pensar. Eu acho que eu ia sair... 1 hora, eu acho que eu ia sair ligando pra todos da minha família, porque eles estão longe, estão em outro estado. Ia falar pro meu marido: vem pra casa agora, que a gente tem que passar um tempo junto. Ia ficar aqui dentro de casa. Meu marido, meu gato, minha gatinha Salu, que é a única coisa que eu tenho aqui na cidade. Os meus irmãos não daria tempo de vir e nem ir pra lá em 1 hora. E eu ficaria com todos eles juntos. Alguns presentes, outros online. Eu acho que ia ser isso. Todo mundo responde quase a mesma coisa. É mesmo? A gente ia ficar preocupada. Ai, meu Deus, eu ia precisar pagar conta. Ai, meu Deus, eu ia precisar organizar minha agenda para o meu marido saber o que eu ia ter que fazer amanhã, porque eu não vou mais estar aqui, eu não vou mais poder fazer. Eu nem passou pela minha cabeça isso. Eu ia ter que pegar, eu ia ter que entregar aquela encomenda para cliente. Ninguém pensa isso. A gente sempre pensa de passar essa última hora com as pessoas que a gente mais ama. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer isso agora, por que a gente não faz? Que a gente é tonta. Porque a gente está vivendo uma vida que as outras pessoas falam que a gente tem que viver. Você tem que trabalhar, você tem que ter uma carreira, você tem que ter sucesso, você tem que ganhar dinheiro, você tem que provar que você é inteligente e você não tem que nada fora de você. Você tem que se sentir bem. O que você quer na sua última hora de vida? Ficar triste, preocupada, pressionada? Não. Você quer se sentir bem. Você quer ter contato com pessoas. E por que a gente não faz isso? Mas a gente não precisa ficar o dia inteiro fazendo isso, claro. Mas por que a gente não coloca um pouco disso todos os dias na nossa agenda? Isso que é o mais importante, a prioridade, a gente não põe na agenda. Verdade. Bota tudo menos isso. Né? Como se isso não fosse importante. E as pessoas se cobram muito resultado, né? Se cobram fazer, se cobram estar, se cobram ser, se cobram ter. E esquece de viver, né? Então, uma pergunta. O que eu acho que a gente pode se fazer mais vezes? O que eu quero realmente fazer agora que vai fazer eu me sentir bem enquanto eu estiver fazendo? No durante. No durante. Tem um conceito da psicologia positiva que se chama flow. Foi um estudo que fizeram com os artistas renomados, com os esportistas que ganhavam medalha de ouro, para entender o que eles faziam de diferente para conseguir esses resultados. E aí o que perceberam é que enquanto eles estavam agindo, enquanto o artista estava lá fazendo a arte dele, pintando, costurando, né? Enquanto o esportista estava ali
fazendo a prova, correndo, ele estava totalmente entregue àquilo. Ele não estava pensando no que ele ia ganhar. Tudo bem que existia um objetivo, mas naquele momento ele já estava atingindo o objetivo dele, que era fazer aquilo, que traz são 4 pontos, né? É aquilo que você faz, que enquanto você está fazendo, você tem emoções positivas. Então não é que você está sorrindo, esfuziantemente alegre, não é isso. Mas você está se sentindo bem naquilo. Você está 100% focado naquilo. Então eu estou fazendo uma coisa e eu não estou pensando em mais nada além. Eu não estou fazendo uma coisa pensando no arroz que está no forno, pensando na conta que eu tenho que pagar, pensando que eu tenho que fazer isso ou aquilo. Eu estou 100% focado naquela atividade, por exemplo, na costura, né? Tô pensando nisso. Eu tenho me fugiu a palavra, não é aproveitamento, é performance, alta performance. Então, quando eu estou fazendo aquilo, eu faço muito bem aquilo, né? E o último item aí é fazer a atividade pela atividade. Eu faço aquilo por aquilo, não pelo que eu vou ganhar depois. Como eu disse, até posso, né? Eu tô costurando e depois eu posso colocar isso em linha, eu posso vender, eu posso ganhar dinheiro, eu posso dar para alguém, tudo bem. Mas enquanto eu tô fazendo porque eu estou fazendo aquilo, por aquela atividade específica, né? Eu acho que isso é legal até pro capricho, né, da costureira. Porque no nosso ramo de costura existem profissionais de vários tipos. Algumas mais caprichosas e inclusive têm um sucesso maior na profissão, né, um reconhecimento, tanto do agrado da peça final pronta, quanto também lucrativo, e existem outras costureiras que às vezes ficam até presas a determinados nichos de mercado mais populares que não pode cobrar tanto, porque tem uma costura menos caprichosa. E eu falo isso um pouco lá nos meus tutoriais do canal, e já brinquei aqui zoando algumas vezes no podcast, que é uma escolha da pessoa fazer mal feito e fazer bem feito. E eu acho que tem a ver com isso, estar bem no momento em que você está se dedicando a determinada atividade e fazer aquilo naquele momento, não ficar pensando em outra coisa. Costurar costurando, parece óbvio, né? Mas costurar costurando. Acho que ajuda nisso. Aquele filme, acho que é Clique, não sei se é Clique, que é o do controle remoto com a isso, sei. Quantas vezes a gente está fazendo as coisas pensando no final, querendo acabar logo. Tô fazendo isso daqui, mas eu tô fazendo isso daqui querendo acabar logo. Nossa, a costureira faz muito isso. Faz muito. Então, esses são os momentos onde o seu tempo está escoando e você não está percebendo, você não está aproveitando, você não está fazendo o que você veio fazer aqui, que é viver a experiência. É viver a experiência, é estar ali. É tempo passado, mas não é tempo vivido. Isso. É verdade. É isso aí. Perfeito. E outra coisa, né? Esse negócio de falar não, que me veio agora, porque eu lembrei de uma cliente minha que é costureira. Ela fazia vários tipos de peças. Aí tinha algumas que ela não gostava, que não davam tanto retorno financeiro assim para ela, mas que quando as pessoas pediam, ela acabava fazendo porque ela precisava de dinheiro. Sim. E aí eu falava assim, eu lembro que uma vez eu falei assim para ela, tá, esse tempo que você vai gastar fazendo isso, que você não gosta, que não te dá tanto dinheiro assim, que não vai resolver sua vida financeira, e se você pegasse esse tempo e fosse buscar novas inspirações, fosse criar novos produtos, fosse pensar numa divulgação mais legal, fosse fazer alguma coisa que logo mais te trouxesse um resultado melhor. Você não ia dar melhor esse tempo? Não ia ser uma estratégia melhor para, de repente, você substituir esses produtos que você não gosta, que não te dão retorno, para outros produtos que você gosta e que vão te dar mais retorno? Então, Sim. importante a gente saber falar não. Sem se e às vezes a costureira acha que abrir mão de determinada coisa para fazer uma outra que ela nunca fez, mas com essa intenção, né, seja de um marketing, alguma ideia ali pro ateliê dela, ela acha que é perda de tempo.
né? Tem essa impressão, não, mas eu vou perder tempo, não vou estar costurando. Mas às vezes a pessoa vai estar pensando, criando uma estratégia para tornar o que ela já faz na costura mais acessível, mais vendável, e a pessoa acha que não, que aquilo é tempo perdido. Muitas costureiras pensam assim, que se impedem às vezes de pensar assim, vou fazer um cartão de visita, cada cliente minha que passar por aqui e comprar uma roupa pronta, eu vou entregar para ela um cartãozinho, distribui para suas amigas, mas aí a pessoa tem que parar para pensar no cartãozinho, para botar o número do WhatsApp. E às vezes ela poderia fazer isso nesse tempo da costura que ela rejeitou. Mas aí ela acha não, que ela tá perdendo tempo. Poxa, vou deixar de costurar? O que me dá dinheiro é costura. Peça por peça, né? É cada encomenda. Mas às vezes, ainda mais se tratando de uma encomenda que a pessoa nem quer fazer, nem curte tanto, seria realmente um tempo melhor investido se ela colocasse em outra coisa. Sim, né? E aí a gente vê duas linhas de raciocínio, duas formas de pensar bem diferentes, né? Tem o pensamento da pessoa que vai produzir, vamos dizer assim, da artesã, da costureira, e tem o pensamento da empreendedora. Entende? Sim. Uma coisa é eu costurar para fora, outra coisa é eu ter um negócio, é ter um ateliê. Verdade. Então, quando eu penso como empreendedora, eu vou ter que pensar assim, na administração, como é que eu vou fazer divulgação, quem é o meu público, qual que é o produto que me dá um retorno melhor, né? Eu tenho um curso na Educar também de precificação de produto. Eu ainda tô para assistir esse. E serve bem também para costura, para qualquer tipo de produto, né? A gente percebe bem isso. Quanto mais informações eu tenho, mais estratégia eu consigo ter, melhor eu consigo mais clareza, mais segurança para fazer as escolhas, né? Porque a gente tem que decidir a todo momento qual é o fornecedor, quanto eu vou cobrar, quanto tempo eu vou trabalhar por dia, né? A gente tem que fazer decisões, tomar decisões. Quanto vale a minha hora? Né? Então, tem essas duas linhas de pensamento, né? Se eu vou só produzir, eu posso, por exemplo, ser costureira de uma empresa, porque aí eu vou produzir e eu tenho meu salário ali no final. Agora, se eu quero ter um negócio, o pensamento tem que ser diferente, né? Eu tenho que colocar... Você tocou num ponto-chave, Joana. Eu acho que você tocou num ponto-chave. Porque as costureiras, muitas vezes, não têm essa noção de que ela tem que ir além do processo de costura e que ela vai ter que trabalhar e atuar em áreas ali que vão além disso, envolvem venda, marketing, contratação de um ajudante, envolve às vezes você botar um cafezinho no seu ateliê para recepcionar as pessoas, e a organização do ambiente, a higiene, tudo. É tanta coisa para pensar, e ela, como só se vê como costureira, só se pensa costurando. Mas é só uma parte do processo, tem um monte de outras coisas. Porque se ela quiser só costurar mesmo, ela tem que ter a carteira assinada por uma indústria. Exato. E aí entra também a singularidade de cada pessoa. Às vezes... Eu tenho uma amiga que também é costureira. Então, eu gosto mais de criar coisas diferentes e tal, fazer testes, né? E essa minha amiga que é costureira, ela gosta mais do, da parte mais administrativa da coisa, de comprar tecido, de lavar, né? Então, por que não me unir com ela e cada uma vai trazer para o negócio aquilo que sabe fazer de melhor? Sim, uma sociedade, uma opção. Também tem isso, né? A gente junto cresce. Colaborar é muito melhor do que competir. Às vezes a gente acha que a gente vai dividir se a gente entrar em sociedade, mas ao contrário, né? Às vezes acontece, se você sabe usar bem o que cada uma tem de melhor, você consegue ter um crescimento exponencial, né? Crescer muito mais do que você cresceria se você fosse sozinha. Aí a gente volta para aquilo do autoconhecimento, né? Sabendo que eu sou boa, o que eu gosto de fazer, a tal ponto de reconhecer até aquilo que eu não domino ou não gosto de fazer e consigo delegar para outra pessoa, né? Tudo passa primeiro por se olhar, né? Exatamente.
Não tem jeito, não tem escapatória. Se olha, bicha, assim, cara. Não tem jeito. Meu Deus do céu, que soco no estômago. A gente está num processo onde a gente percebe que as pessoas estão saindo daquilo que é muito industrializado, fast food e tal, estão querendo sair disso e ir para algo que faça mais sentido, para aquilo que é mais artesanal, que é feito com alma, né? Que é feito assim, no slow, vivendo mais, que tem mais propósito. Então, a costureira, que é mais slow que a costureira, né? Porque hoje a gente vai em lojas e você paga, sei lá, R$20 numa blusinha que não tem nem um pouco de qualidade, que milhares de pessoas vão ter iguais. E aí você vai numa costureira, você tem um tecido específico, você faz um modelo que você quer, você tem o amor ali daquela pessoa, a técnica daquela pessoa que ela vai destinar só para você. Olha o valor disso, sabe? Então, por que a gente fica querendo produzir muito, se na verdade o nosso diferencial do artesão, daquele que faz as coisas, né, personalizadas, é exatamente esse, de fazer menos com mais qualidade, com mais amor, com mais sentido. Então, verdade, a gente entra na neura, né? Entra na neura, quer cobrar a mesma coisa que essas grandes indústrias cobram, e tudo é uma questão da gente se conhecer para conseguir entender qual é o público, qual é o tipo de persona, de público-alvo, de cliente que vai valorizar o meu diferencial, que vai querer aquilo que eu tenho para oferecer, né? Também é gente atraindo gente, né? Perfeito, exatamente. Então, tudo é assim. E aí, até a gente chegar nisso, leva um tempo. É pesquisa, é você ir treinando e testando coisas diferentes. Então, de novo, não se cobra já ter esse resultado de fazer o que você quiser, a hora que você quiser e cobrar quanto você quiser amanhã. Vai aos poucos, né? Vai trazendo essa consciência, sabe? O que eu gosto de verdade? O que vale a pena? O que faz eu ter mais tempo de qualidade para descansar, para estar com as pessoas que eu amo, para estudar, para conhecer novas técnicas, para me desenvolver pessoalmente, para olhar para minha espiritualidade. E aí vai aos poucos, sabe, encaixando as coisas. Tira o que não presta mais, tenha coragem de falar não, né? E é assim que a gente vai reorganizando. Não é de um dia para o outro, mas se a gente não começa agora, isso nunca vai acontecer. Então começa agora, começa devagar, mas começa, porque as coisas vão se encaixando. Ai, Joana, que conversa boa, que conversa gostosa. Eu acho que depois de tanta informação esclarecedora, nós já temos aí o nosso rumo de como começar a se ver e colocar as coisas no lugar. E eu acho que já podemos ir ao arremate do programa de hoje. I get so much more than I get. I just haven't met you yet. Existe um momento na nossa vida em que não dá mais para empurrar a sujeira para debaixo do tapete. É preciso tomar uma decisão, optar pela mudança, e nenhuma mudança é fácil, nem mesmo aquelas que a gente sabe que farão bem para nós são fáceis de colocar em prática, mas dentro de nós sempre existirá aquela busca que o professor Cortella inclusive fala, que se chama insatisfação positiva, que é quando a gente busca algo mais e melhor. Já não basta ali só o que a gente já consegue enxergar, mas a gente quer aquele jeito que seja melhor e mais.
e que vá de encontro às nossas necessidades internas e não só o que as pessoas dizem que a gente precisa. Eu espero que esse podcast ajude a gente, que aqueça os nossos corações para essa vontade e que a gente comece a colocar em prática hoje mesmo tudo isso que a gente aprendeu, né? Muito obrigada, Joana, pela sua presença aqui com a gente, pela sua generosidade, pelo seu jeito de falar aos nossos corações, praticamente atravessando a nossa interioridade, conversando com a gente. Muito obrigada mesmo pelo seu profissionalismo e por falar com cada costureira, viu? Eu agradeço novamente o convite. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei a conversa. Foi bem interessante, bem legal. A gente falou sobre várias coisas e isso é importante, né? Eu quero convidar todo mundo a acompanhar ali o meu trabalho também, pelo Instagram principalmente, que é onde eu posto mais coisas. Instagram.com/Joana Ludwig. E me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida. E quem sabe a gente aí fazer outros podcasts, fico super à disposição, tá bom? Muito obrigada. Tem os contatos também lá no Instagram da Joana dos 2 cursos na Educar, são cursos legais. O segundo eu ainda tenho que arrumar um tempinho para fazer, mas o de gestão de tempo para empreendedores criativos eu já estou quase concluindo e foi esse curso que te trouxe aqui. Então, assim, muito obrigada mesmo. Agradeço a presença de cada costureira aqui com a gente. Muito obrigada por sempre nos ouvir, por indicar a Rádio da Costureira para as suas amigas e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até lá. Haven't met you yet.